vamos lá. Ontem a gente respondeu 3 perguntas. A primeira era do Jerônimo. Jerônimo fez uma pergunta bem legal. Ele perguntou qual é o conceito de pecado dentro da filosofia do Dharma. E aí o ponto é que basicamente esse conceito de pecado ele aparece em alguns momentos assim importantíssimos da Bhagavad Gita. A primeira vez que pecado, na palavra pecado em sânscrito é papam. A primeira vez que papam, pecado, ela é falado na Bhagavad Gita é quando Arjuna está para participar da guerra, da batalha de Kurukshetra, e ele realmente desiste e ele está confessando para Krishna que eu não vou lutar, porque não faz sentido para mim lutar e matar essas pessoas, mesmo que depois a gente herde o reino vai estar assim manchado de sangue, eu não quero me envolver com esse tipo de atividade pecaminosa. O pecado ele não vai nunca trazer felicidade alguma, né? A Arjuna fala esse tipo de coisa para Krishna. Então, primeira vez que pecado aparece é na boca de Arjuna. Arjuna está falando que ele não quer se envolver com o pecado porque ele não queria se envolver em atividades violentas, ele não queria participar de uma batalha e matar os próprios parentes. Então, essa primeira conotação de pecado na Bhagavad Gita está muito relacionada à interpretação assim bem tradicional de pecado. Pecado é você fazer algo assim explicitamente ruim, né? Algo que envolve malícia, maldade, né? Que você está realmente prejudicando alguém. Então, inveja, violência, roubo, né? Todos esses tipos de coisas são coisas pecaminosas nessa primeira conotação de pecado, que é a conotação tradicional. Até aí, nada de novo. Mas depois, quando Krishna começa a responder a Arjuna, Krishna fala, olha, o seu Dharma é lutar. Então, se você não lutar, você vai assim, ter que colher a desonra, né, de não ter cumprido o seu dever, e você vai ter que se deparar com um pecado, né? Você está sendo pecaminoso. Então, aí a gente já tem uma interpretação nova de pecado. Krishna fala para Arjuna que a omissão ela também é um tipo de pecado, né? A gente normalmente tem a interpretação negativa do pecado, que o pecado significa você fazer algo maldoso, algo negativo para o mundo. Mas existe a concepção neutra do pecado. Você deixar de fazer uma coisa boa também é algo pecaminoso. Porque quando nós temos determinados talentos ou temos determinadas oportunidades na vida, isso foi diretamente dado por Krishna para a gente usar para servir o mundo, para ajudar o mundo. Então, quando você deixa de usar as habilidades que você tem, a influência que você tem, as posses que você tem para ajudar o mundo, muitas pessoas que dependiam de você vão sofrer por causa da sua omissão. Então, a omissão ela também gera sofrimento no mundo. Você pode não ter sido o agente dessa maldade, mas você também não foi o agente assim, que impediria essa maldade. Você poderia ter salvado vidas, ajudado pessoas, e você não fez. Porque nós temos uma rede assim, muito complexa de dependentes, né? Temos os nossos dependentes imediatos, que a gente tem noção, assim, nossos familiares idosos, nossos familiares que são crianças, pessoas doentes, pessoas que dependem diretamente da gente. Temos esse tipo de dependentes que nós conhecemos, mas existem muitas pessoas que dependem da gente que a gente nem tem noção, né? Quando a gente deixa de cumprir o nosso Dharma, a vida de muitas pessoas está sendo afetada, porque a gente nem consegue calcular o benefício que a gente traz para o mundo quando a gente executa o nosso Dharma. Por exemplo, uma professora que ela só vai lá e ensina os alunos dela, que são crianças, ela nem tem noção, mas quando ela ensina, quando ela educa essas crianças, o que acontece é que quando elas crescerem, elas podem ajudar muitas outras pessoas, e se elas não fossem bem educadas, se elas não fossem inspiradas, treinadas nesse sentido, elas não fariam isso, e tudo isso é benefício assim, direto do Dharma que aquela pessoa cumpriu e ela nem tem noção. Então, da mesma forma que a gente não consegue calcular o benefício que a gente traz para o mundo quando a gente cumpre o nosso Dharma, a gente não consegue calcular o prejuízo que a gente pode trazer para o mundo por não cumprir o Dharma. Então, essa é uma segunda conotação de pecado, que é a omissão. Você deixar de usar os talentos, assim, os dons que Deus te deu, as habilidades, as oportunidades que Deus te deu. Na verdade, isso é um desperdício, né? O desperdício ele sempre é um pecado. E você deixar de usar as vantagens que você tem para poder servir o mundo e não servir, isso também é um desperdício. Aí a terceira vez que pecado é falado, assim, na Bhagavad Gita, a próxima conotação, né, de pecado
é quando Krishna fala no começo do capítulo 13, ele fala, olha, quando as pessoas, elas... ele fala, eu pus uma roda, né, a girar. Ele fala assim, eu pus um círculo a girar e quem interrompe o movimento dessa roda está incorrendo em pecado. Esse círculo que eu pus a girar, essa roda que eu pus a girar é a roda do Jagya. Então a palavra Jagya, ela significa aquilo que causa união, né? Yoga em sânscrito significa união e Jagya é aquilo que faz yoga, ou seja, aquilo que promove a união. Então Krishna fala que basicamente ele estruturou a própria realidade desse mundo para fornecer para a gente tudo aquilo que a gente precisa e nós obtemos o nosso sustento desse mundo. E aí, como gratidão a Deus, a gente oferece as coisas materiais que a gente vai usar nesse mundo para Deus. Então, assim, se vamos nos alimentar, até o exemplo que Krishna dá, ele fala, alguém que come um alimento e ele não oferece esse alimento comigo, ele não usa esse alimento no processo de jhag, ele está comendo só pecado. Então a ideia é essa, né? Que quando você usa desse mundo sem reconhecer que Deus é o dono desse mundo, você também está incorrendo em pecado. Isso é uma terceira conotação. Então o processo de jhag é o processo de você oferecer esse mundo para Deus, você conectar esse mundo a Deus. E quando você faz isso, quando Deus desfruta desse mundo, aí todo item que Deus desfruta, todo artigo material que ele desfruta, se torna o que é chamado em sânscrito de prasada, que significa puríssimo essa palavra, né? Então, a ideia é que quando você desfruta de algo material, na hora que você desfruta, o desfrute, o prazer, ele faz com que sua mente se vicie em sentir aquele prazer. Só que tudo que é material é finito. Então, quando você sente prazer com algo, aquilo vai acabar e a sua mente vai querer continuar buscando prazer naquele tipo de padrão. E aí o que acontece é que, assim, como você já não vai ter mais aquele artigo para você desfrutar, aí você vai ter que explorar o mundo para conseguir mais itens para o seu desfrute, e com isso você pode, assim, acabar privando outras pessoas também de terem determinadas facilidades. Você pode explorar esse mundo além do necessário porque você ficou viciado no prazer que vem do contato com a matéria. Agora, quando a gente oferece algo para Deus, quando a gente correlaciona a matéria com Deus, o que acontece é que você vai sentir dois prazeres quando você desfrutar a matéria. O primeiro prazer é o prazer do desfrute mesmo que a matéria proporciona quando ela entra em contato com os sentidos. O segundo prazer que você vai estar sentindo é um prazer interno, que é o prazer de estar meditando em Deus e assim realmente apreciando a proteção, a bondade, a generosidade divina. E aí, quando aquela situação material prazerosa acabar, o prazer interno ele vai permanecer. E aí esse prazer interno que vai permanecer vai manter você satisfeito e protegido da tendência de explorar esse mundo. Então nós podemos oferecer todas as coisas materiais, né? Como esse exemplo que Krishna dá do alimento. Krishna vai falar depois de novo, no capítulo 9 da Bhagavad Gita, se você oferece, ele fala qualquer coisa para ele, folha, flor, fruta, água, ele aceita. Então antes de você obter seu alimento, se você oferece esse alimento, se você agradece, se você usa esse alimento como um símbolo, um ato de comunhão com Deus, Deus vai aceitar aquele alimento e vai espiritualizar ele. Agora, para você oferecer um alimento para Deus, você vai oferecer algo assim seleto, você vai ter cuidado, você vai ter zelo no processo de escolher aquilo que você vai oferecer para Deus. Então você não vai oferecer um alimento assim que foi fruto de violência, você vai ter cuidado de oferecer o alimento correto e por aí vai. Então, assim, só o fato da gente fazer as coisas com essa meditação, com essa intenção de oferecer elas para Deus depois, já faz com que a gente automaticamente seja mais cuidadoso nas nossas ações e seja automaticamente menos pecaminoso, né? Da mesma forma que a gente pode oferecer o alimento, a gente pode oferecer qualquer artigo material, podemos oferecer nossos relacionamentos, podemos oferecer nossa capacidade criativa, nossa capacidade de exercer trabalho, podemos oferecer nossas posses, podemos oferecer nossa influência. Tudo pode ser espiritualizado, né? Tudo pode ser consagrado a Deus, né? Até o nosso entretenimento, nosso ócio, tudo isso, nossos sonhos. Então, essa é a terceira conotação de pecado que aparece na Bhagavad Gita, de você fazer as coisas excluindo Deus, tirando, assim, Deus da jogada, desfrutar desse mundo sem Deus. E a quarta grande conotação de pecado na Bhagavad Gita é que Krishna fala no final do terceiro capítulo da Bhagavad Gita, quando Arjuna pergunta para ele, olha, Krishna, eu quero entender por que às vezes as pessoas elas são, assim, parece que forçadas a fazer o que elas não querem, parece que elas são forçadas a agir de forma errada, mesmo quando elas não querem, elas são impelidas
pelos sentidos a agir de forma pecaminosa. E aí Krishna responde: é a luxúria, Arjuna, que é o inimigo pecaminoso que a tudo devora. A luxúria, ela é o grande símbolo do pecado. A luxúria agora ela está assentada nos seus sentidos, na sua mente, na sua inteligência. E você tem que assim se refrear de atos luxuriosos, você tem que derrotar a luxúria. Então, assim, Krishna identifica que, na verdade, o grande item que ocasiona todos os outros tipos de pecado é a luxúria. E a luxúria, nesse contexto védico, ela não está ligada só assim, à promiscuidade sexual. Luxúria, nesse sentido, está relacionado a você explorar esse mundo ou explorar as outras pessoas com um propósito egoísta, né? Você pôr os seus desejos acima dos desejos dos outros, das necessidades dos outros, né? Ou seja, você agir nesse mundo só para satisfazer seus desejos egoístas. Isso é luxúria. E Krishna fala, a luxúria, ela já tomou conta do seu corpo. Por isso que às vezes parece que você não tem controle do seu corpo. Ele fala, a luxúria, ela está assentada em 3 lugares, ela tem 3 bases, 3 quartéis generais, que são os seus sentidos, a sua mente e o seu intelecto. Então, quando a gente vai combater um inimigo, é bom a gente saber em qual lugar esse inimigo está para a gente poder criar a nossa estratégia de combate. Então, Krishna fala, primeiro eles estão, assim, já ocuparam os sentidos, né? Então, isso faz com que a nossa relação com esse mundo, ela já tem essa tendência de ser egoísta, né? Por exemplo, se você vai comer não porque você precisa se nutrir, não porque você precisa manter sua saúde só por causa disso, mas temos a tendência natural de comermos para dar prazer para o nosso paladar. Aí até aí tudo bem. Mas o fato é que o nosso paladar ele já é pecaminoso, então a gente vai querer comer demais, vai querer comer aquilo que não deve. Quando a gente come demais e gera desperdício, outras pessoas vão estar deixando de se alimentar, né? Então, ou a gente pode comer um alimento que vai para alguém só para dar prazer para o paladar. Então, assim, a gente sempre já tem essa tendência de usar os nossos sentidos para coisas que são pecaminosas, né? Os nossos olhos já querem ver aquilo que eles não devem ver só para poder sentir prazer, a gente já quer ouvir o que a gente não deveria estar ouvindo só para sentir prazer. Então temos que ter cuidado com os sentidos, porque eles já foram tomados pela luxúria. E Krishna também fala que a luxúria ocupou a mente. Então a mente é esse órgão psíquico que gera pensamentos, desejos, sentimentos, toda a nossa carga emocional ela é alocada na mente. Então, isso significa que as nossas emoções elas já são vaidosas, elas já são egoístas por princípio, por natureza, né? Então, isso é muito comum a gente observar que mais facilidade de sermos sensíveis conosco mesmos, mas com os outros nós temos a tendência a ser insensível, né? O nosso sofrimento parece muito grande pra gente, sempre que alguém faz algo que magoa a gente, isso parece assim terrível, muito grande, mas nós não temos assim muita noção do quanto nós magoamos os outros, de quanto nós fazemos coisas que vão afetar os outros, a gente não valoriza as emoções, os interesses, os desejos, a sensibilidade do outro, assim como nós fazemos com a nossa, né? As nossas emoções, elas têm a tendência a serem egoístas. Mas alguém não pode praticar a vida espiritual enquanto ele tiver emoções egoístas, né? Krishna fala no capítulo 5 da Bhagavad Gita, Yoga Yukta Vishuddhatma Viditatma Jitendriya Sarva Bhutatma Bhutatma Kurvanapina Lipyate, né? Ele fala assim, só quando alguém tem Sarva Bhutatma Bhutatma, só quando alguém vê que o Sarva, né, todo Bhutatma, o eu de todas as pessoas, Bhutatma, é tão valioso quanto o meu eu, só aí, ele fala, só aí existe alguma possibilidade de você praticar yoga, só aí existe uma possibilidade de você servir a Deus. Então as nossas emoções, elas, no geral, elas nos impedem ao contrário, nos impedem ao egoísmo, à vaidade. E, por fim, a luxúria ela já está alocada no nosso intelecto, no nosso discernimento. Então, o intelecto está o tempo todo traçando planos. E a inteligência da alma deveria fazer planos para que a gente servisse os outros e servisse a Deus da melhor forma possível. Só que como esse intelecto está corrompido pela luxúria, o que ele vai fazer é planos o tempo todo para a gente satisfazer os nossos desejos egoístas. Então a gente está o tempo todo tramando sobre como a gente pode ser bem sucedido. E para isso, às vezes, a gente acaba consciente ou inconscientemente ignorando as necessidades dos outros, o limite dos nossos direitos e por aí vai. Então, Krishna faz esse diagnóstico da situação da luxúria em relação a gente muito pessimista no final do 3º capítulo da Bhagavad Gita, e a gente pode ficar realmente chocado e falar, caramba,
Agora, realmente parece que o bicho pegou pro meu lado, porque a luxúria ela já tomou conta dos sentidos, da mente, do intelecto, não tem muito o que eu fazer. Mas aí, quando Krishna vai falar de novo de pecado, é no final do capítulo 4 da Bhagavad Gita, e aí ele traz a boa notícia. Ele fala, olha, alguém que essa pessoa ela pode ser o maior de todos os pecadores. Se ele se refugiar no barco do conhecimento transcendental, então ele vai ser capaz de cruzar o oceano das misérias. Então, quando Krishna fala isso, ele está falando que alguém que realmente buscou refúgio de Jnana, né? Esse capítulo 4 da Bhagavad Gita é Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, então ele fala alguém que se refugia no conhecimento espiritual, independente da vida pecaminosa que ele levou antes, da bagagem de pecado que ele está trazendo com ele, do quão a luxúria esteja enraizada dentro dele, mesmo assim que ele seja a pessoa mais pecaminosa, então vai ter como ele cruzar todo o oceano de sofrimento material com a ajuda desse conhecimento espiritual. Por quê? Porque o conhecimento espiritual é fornecido por Deus, e Deus é infinito. E os pecados que nós cometemos foram cometidos por nós que somos finitos. Então, assim, não importa a quantidade de pecados que um ser finito cometa, ele sempre vai ser finito. Nossa quantidade de pecados pode ser a maior de todas, que ela vai ser finita. Agora, o conhecimento espiritual é dado por Deus, e Deus é infinito. Então, a potência do conhecimento espiritual é infinito, né? Então, assim, maior que seja a nossa quantidade de pecado, maior soma de coisas finitas que você tem, é infinitesimal perto de uma quantidade infinita. Então ele fala, você vai sempre ser capaz de se salvar do pecado com esse conhecimento espiritual. Mas o que é esse conhecimento espiritual? Aí ele vai explicar um pouco antes. Ele fala que o conhecimento espiritual é você seguir esse conhecimento que ele mesmo revela quando ele vem para esse mundo como um avatar, só que sobre a orientação de um mestre espiritual. E ele fala, quando você servir um mestre espiritual, tem 3 itens que você tem que observar. Você tem que realmente estar inquisitivo, você tem que estar querendo entender o conhecimento espiritual, não praticar ele só de forma mecânica. Você tem que ter realmente assim, um desejo de internalizar ele, entender a essência desse conhecimento. Então ele fala que você também tem que praticar serviço, não adianta só você ter um conhecimento teórico, filosófico, mas não extrapolar ele para o campo prático. Então ele fala, você tem que viver esse conhecimento e você tem que fazer isso tudo com um espírito de rendição, de submissão, de humildade. Então esse é o barco do conhecimento espiritual, né? Não é só assim ler, estudar a Bhagavad Gita, ouvir o conhecimento espiritual e achar que está protegido da luxúria, do pecado, não. Você tem que viver isso com esse espírito de humildade e tudo mais, né? Então essa é a ideia de pecado dentro da Bhagavad Gita e o conceito sobre como nós podemos nos salvar do pecado. Agora, a gente ainda falou de 2 perguntas ontem, né? As 2 são da Patrícia Tavares. Ela mandou 2 perguntas bem legais. E deixa eu tentar lembrar quais são. A primeira ela perguntou por que a gente parece viver assim ciclos repetidos nesse mundo. Parece que está vivendo sempre a mesma situação, né? Tem situações que se repetem. E aí, eu lembro assim que eu falei ontem, foi que isso também é explicado nas escrituras védicas, que existe o conceito de diferentes níveis de karma. Então, assim, tudo aquilo que acontece na nossa vida é fruto do nosso karma, né? Fruto das nossas ações passadas. Agora, o karma ele se manifesta em 3 níveis de maturidade distintos, né? Tem o karma semente. O karma semente é o karma imaturo. É o karma assim, de ações que você cometeu poucas vezes no passado, ou ações que elas não foram tão intensas, né? Então, dependendo da quantidade de vezes que você fez uma ação, da intensidade que você fez, isso vai gerar um karma diferente, né? Por exemplo, roubar não é sempre o mesmo tipo de reação. Se você, por exemplo, roubou uma vez só, porque sua família estava passando fome, você foi lá e roubou um pão para poder alimentar seus filhos, assim, isso é diferente de você roubar como hábito, se você roubou muitas vezes no passado, ou também é diferente de você assaltar um banco para ter grandes quantidades de dinheiro e ficar desfrutando. Então, assim, o ato sempre foi negativo, mas assim, a intenção e a quantidade, ela vai influenciar no karma que isso vai ocasionar. Então, o karma semente é esse karma que ele é frágil ainda, né? Então, esse karma semente, que foi de ações que você cometeu há pouco tempo atrás, ou então que você cometeu poucas vezes ou com pouca intensidade, esse karma semente ele só vai afetar a realidade externa sua, e assim, de forma mais leve, né? Então ele vai ocasionar efeitos na sua vida. Por exemplo, o exemplo do roubo. A consequência de você roubar é que você vai perder coisas suas, né? Você trabalhou muito para conseguir uma coisa e depois você perde. Então, por exemplo, hoje meu celular parou de funcionar, ele enferrujou por dentro, assim, coisa maluca, né?
Então, assim, eu roubei alguém em alguma outra vida aí. Acho que não foi nessa não, mas eu roubei. Então, assim, perdi meu celular, né? Tá lá consertando. Mas aí, isso acontece, né? Agora, o karma de ações que você cometeu mais vezes, assim, com mais intensidade, aí tem o karma que é o karma maduro, né? Então, o karma maduro quer dizer, o karma que está amadurecendo. O karma que está amadurecendo, né? Se o primeiro era uma semente, esse é assim, como um broto que já está saindo da terra, está se desenvolvendo. E aí esse karma que está amadurecendo, ele vai afetar agora a sua realidade externa de uma forma mais forte. Ele já vai começar assim, a te impactar mais, né? E por fim tem o karma totalmente maduro, que é de ações assim que você cometeu muitas vezes, a mesma ação errada, ou então você cometeu uma ação com muita intensidade. Então o karma maduro é como se fosse uma árvore já grande, frondosa. E aí o que acontece com uma árvore é que uma árvore ela dá frutos, né? E dentro do fruto tem a semente para você poder ter outra árvore. Então a mesma coisa com esse karma maduro, porque o karma maduro ele não só afeta a sua realidade externa, como ele afeta a sua realidade interna, ele afeta a sua psicologia. E quando ele afeta a sua psicologia, ele vai acabar impelindo você a fazer o mesmo tipo de ação negativa que você fez que gerou aquele karma. Então por isso que a gente fica preso em situações que se repetem, né? Você vai lá e vai fazer a mesma, vai tropeçar na mesma coisa que você tropeçou, você vai cometer o mesmo equívoco, e aí vai gerar o mesmo karma esse mesmo karma vai fazer você cometer outra ação negativa, né? Por exemplo, você ficou irado com alguém e foi lá e foi violento quando não precisava ser. Aí isso vai fazer com que você tenha o karma de se frustrar. Só que na hora que você se frustrar, de novo você vai ficar violento, de novo você vai reagir mal, e aí vai ter o karma para se frustrar de novo. Então você fica preso mesmo nesse ciclo de ações parecidas, né? E aí como a gente faz para neutralizar o karma? E aí é explicado assim que o karma semente ele é de ações assim que muitas vezes nós fazemos ações negativas, só que a gente não está nem tão consciente de que a gente está agindo mal. Então, para a gente poder neutralizar ele, a gente só precisa se conscientizar de que nós não devemos ser egoístas, a gente só precisa desenvolver o desejo de não ser egoísta. Então, só de você estudar o conhecimento espiritual com sinceridade, querer entender o que você pode fazer para ser melhor, só isso já é o suficiente para anular esse karma negativo. Esse primeiro, que é o karma semente. Aí o karma que está amadurecendo, aí ele já é mais forte, né? Porque ele vem de ações que você já fez conscientemente, mesmo que não tenha feito com tanta intensidade ou com tanta frequência. Então, para neutralizar ele, agora você vai ter que fazer coisas práticas. Ou seja, você vai ter que servir a Deus de forma prática, você vai ter que seguir o seu Dharma, você vai ter que praticar o serviço devocional, você vai ter que fazer coisas práticas, né? E coisas práticas sob a orientação de um mestre espiritual. Então isso já vai permitir com que você consiga neutralizar esse segundo tipo de karma. Agora o karma que já está maduro, ele já está maduro, né? E aí o que acontece é que só quando você for 100% puro, só quando você tiver transcendido totalmente a influência material, a energia ilusória, né, Maya, só quando você tiver saído do ciclo de nascimentos e mortes que você não vai estar livre desse karma. Fora isso, ele ainda vai continuar aparecendo na sua vida. E como a gente faz para neutralizar esse karma? A solução dele é tolerância. Você tem que tolerar. Porque às vezes a gente fez coisas erradas com outras pessoas, a gente prejudicou pessoas e elas não puderam fazer nada para poder revidar. Elas não puderam fazer nada para se vingar da gente. A única coisa que elas puderam fazer foi tolerar os nossos maus atos. Então agora a gente também, a única coisa que a gente vai poder fazer é tolerar esse karma. Então o fato desse karma aparecer várias vezes não significa que a gente vai ser sempre afetado por ele. Mesmo que essas circunstâncias elas se repitam, a forma com a qual você vai lidar, essa pode mudar. Então, assim, o que vai acontecer na sua realidade externa está fora do seu controle. Agora, como você vai reagir a isso, a atitude, a postura assim, que você vai ter diante disso, você pode mudar. E sobre isso você tem controle, né? Então, assim, se você tolerar, se você se mostrar paciente, se você se mostrar confiante no controle divino, você vai conseguir tolerar esses efeitos do karma de outra forma, né? Você já vai olhar para eles de outra forma. Então, assim, por exemplo, se um yogi, um transcendentalista, um devoto, ele tem uma doença, a doença é esse karma maduro. Assim, não importa o que ele fizer, né? Uma doença genética, por exemplo, isso não vai embora. Já está lá. A única coisa que ele vai poder fazer é lidar com isso de outra forma. Ele vai poder lidar com a doença com maturidade ou sem maturidade, né?
Ou então, por exemplo, se ele tem pais assim que são pessoas difíceis, ele não vai poder mudar de pai, mas ele vai poder lidar com os pais dele de uma forma melhor e por aí vai. Então, esse tipo de karma, ele também vem para ensinar a gente a tolerância. E a única coisa que a gente pode fazer é desenvolver tolerância e sofrer cada vez menos quando essas situações se repetirem, né? Então essa era a segunda pergunta da Patrícia. E para terminar, a terceira pergunta dela foi sobre o fato de que a gente tem certas associações que a gente não escolhe nessa vida. Tem pessoas que a gente vai ter que lidar, conviver, que a gente não gostaria, porque elas são má influência. A gente não gostaria de ser influenciado por elas, mas a gente não tem nenhuma opção a não ser conviver com elas pelos próprios arranjos assim, da nossa vida. Então, como lidar com isso? E aí, a gente vai ver o que assim, a tradição da Bhagavad Gita vai explicar. Que a gente tem uma cota de influência que a nossa mente ela recebe do meio. Assim, tem um máximo assim, de influência que esse meio pode exercer sobre a gente. E aí a gente pode não ter a opção de escolher com quem a gente vai se associar, mas a gente pode ter a opção de escolher qual tipo de influência a gente vai querer receber com mais força. Então, se você tem pessoas que você não gostaria de se associar na sua vida, mas tem pessoas que são uma boa associação, né? São um bom exemplo, que sublimam sua consciência, que te inspiram, que te ajudam, que falam algo assim que realmente deixa você mais convicto de fazer o que você deveria fazer, você pode escolher ser mais influenciado por essas pessoas e cumprir assim, a sua cota de associação, né, de influência com essas pessoas, e aí você já vai ser menos influenciado, não vai ser influenciado pelas outras, né? Então, existe esse ponto. A gente tem que saber escolher qual influência a gente vai aceitar receber. E aí, quando a gente é bem influenciado, a gente pode ficar forte o suficiente para quando a gente lidar com essas pessoas que são má influência, a gente não ser mais influenciado por elas. Ao contrário, a gente pode influenciar elas, né? Então, eu dei o exemplo ontem de Prabhupada, que a irmã de Prabhupada, Bhavatarini, ela casou com um senhor assim que era uma pessoa que não era muito boa influência, não. Fala que o marido dela comia carne e ele era alcoólatra e viciado em jogos de azar e gastava todo o dinheiro jogando jogos de azar. E ela assim, até pensou em se divorciar dele porque era muito difícil tolerar a companhia dele, ele ficava violento quando bebia e tudo mais. E quando Bhavatarini falou isso para Prabhupada, ele falou, olha, mas dá uma segunda chance, assim, antes de você se divorciar, vamos fazer o seguinte, por que você não fica forte, por que você não se torna forte espiritualmente e tenta influenciar ele? E aí Prabhupada apresentou a ela Bhaktisiddhanta, que era o mestre dele, e ela também se tornou discípula de Bhaktisiddhanta, foi iniciada e começou a cantar japa, né? Começou a cantar o Mahamantra Hare Krishna, começou a estudar Bhagavad Gita, adorar a deidade de Krishna na casa dela, no altar, né? Todas essas coisas Prabhupada e a irmã tinham aprendido com o pai, né, quando eles eram criança, mas depois que os dois foram iniciados assim pelo mestre espiritual, eles fizeram tudo isso com mais intensidade, com mais convicção, com mais conhecimento. Então, depois de um ano que ela ficou fazendo isso, o que ela contou para Prabhupada foi que ela mudou, né? Ela se tornou realmente uma pessoa diferente e falou que o marido ficou mais atraído por ela, porque Krishna, como ele é todo atrativo, uma pessoa que ela se relaciona com Krishna, ela também se torna atrativa. Então, assim, ela ficou diferente, ela ficou mais forte, mais esperta, mais sensível, ela mudou e o marido ficou mais apegado a ela, e porque ele ficou mais apegado a ela, ele parou de fazer essas coisas, ele parou de sair para se intoxicar, gastar o dinheiro com jogos de azar, queria ficar com ela, fazer as mesmas coisas que ela fazia, e ele mudou e no final ele também se tornou um devoto. Então foi esse ponto, né? Assim, ela conseguiu força para influenciar ele. Então a gente pode não escolher se associar com determinadas pessoas, mas a gente pode escolher buscar inspiração nas boas associações que a gente tem, realmente se fortalecer para não ser influenciado e, melhor do que isso, influenciar as pessoas que são má influência para a gente agora. Então essas foram as perguntas de ontem. Se tiver alguma pergunta agora. A Flávia Moraes perguntou, um pouquinho descontextualizado, mas ela perguntou: a alma tem relação com a idade e o sexo da pessoa? Uma menina criança, a alma dela é referente à idade e ao sexo? Oi, Flávia. Então, na verdade, não. A alma, ela tem assim sua própria identidade espiritual, né?
nós já temos assim nossa psicologia, já temos assim as nossas preferências, já temos nossa personalidade, já temos a nossa forma espiritual, é isso que os Vedas explicam, né? Então, o mundo espiritual é assim, tudo que existe nesse mundo é uma versão assim modificada do mundo espiritual, é uma cópia do mundo espiritual, só que uma cópia defeituosa, porque aqui existe a possibilidade de egoísmo. Então, tudo que tem aqui, na verdade, é um reflexo do mundo espiritual. Então, se aqui existe famílias, existe amizade, existe sociedade, tudo isso existe no mundo espiritual, né? Se aqui nós temos diferentes tipos de relacionamento, de amizade, de fraternidade, de paternidade, de amor romântico, de humor, tudo isso existe no mundo espiritual. E nós já temos corpos diferentes lá, corpos espirituais, né? Então, quando a gente vem para esse mundo, por que uma alma ela vem para esse mundo material? Ela vem para esse mundo material porque no mundo espiritual ele é conhecido em sânscrito como Vaikunta. E Vaikunta significa aquele local que é livre de ansiedade, sem ansiedade. E por que lá é sem ansiedade? Porque lá todo mundo está o tempo todo querendo um servir o outro. Então quando todo mundo quer se servir, e mais do que isso, quando todo mundo ama e quer servir Deus, então tudo fica harmônico, porque existe um centro, né? Todo mundo sabe que Deus é o centro de tudo e todo mundo quer agradar Ele. E quando todo mundo tenta agradar Deus e Deus também quer agradar todo mundo, aí tudo fica harmônico. Agora, quando uma alma desenvolve a tendência dela querer ser o centro, dela querer ser a controladora, aí não pode, né? Então, se ela tentasse controlar as coisas no mundo espiritual, ela ia tirar a harmonia de lá. Porque só Deus pode controlar de forma perfeitamente harmônica. Então, essa alma que ficou desejando controlar as coisas de forma egoísta, ela vem para esse mundo material, porque aqui sim ela pode dar vazão total ao egoísmo dela. Ela pode sair usando o egoísmo, controlando as coisas para tentar buscar a felicidade que ela almeja, sem Deus, sem servir os outros, essa felicidade vaidosa. E à medida que a gente vai agindo nesse mundo, a gente vai acumulando karma, né? Então toda ação egoísta que a gente faz gera um karma. E sempre que a gente deseja algo egoísta, isso também gera na nossa mente uma impressão, que é chamado em sânscrito de sânskara. Então, sânskara são todos os nossos pensamentos, desejos, né? Assim, tudo aquilo que a gente, de alguma forma, pensou ou desejou, causa uma impressão na nossa mente. E na hora que a gente morre, os nossos pensamentos, nossos sânskaras, nossas impressões mentais, se combinam com o nosso karma para gerar o nosso próximo nascimento. Então, a gente já viveu muitas vidas nesse mundo, a gente já foi de tudo, a gente já foi homem, mulher, brasileiro, americano, já fomos humano, animal, vegetal, seres celestiais, já fomos todo tipo de seres, mas nenhum desses corpos, nenhum ego que a gente tem, de fato tem uma correspondência com a alma, porque todas essas personas que nós assumimos são personas para desfrutar da nossa tendência egoísta. Então nós só vamos descobrir assim, qual é o nosso papel no mundo espiritual, só vamos descobrir quem nós somos de verdade quando a gente se livrar de vez desse véu de egoísmo, né? Então nosso corpo ele não tem nenhuma relação assim com a alma, com quem que ela é, né? Dá tempo de mais uma? Dá. Sobre esse karma já amadurecido que a gente tem, ele influencia a nossa natureza, certo? A nossa natureza psicológica, por exemplo. Sim. E se essa natureza psicológica é um empecilho, vai em contraponto assim à nossa caminhada espiritual. Até que ponto existe essa tolerância, de desenvolver essa tolerância, ou a gente tem que... Pergunta boa. Não sei se deu pra ouvir? A galera não comentou, então acho que sim. Eu vou resumir aqui só de segurança. A pergunta dele mesmo ele foi assim que, já que esse karma maduro ele influencia a nossa psicologia, e às vezes nós temos tendências psicológicas que são não saudáveis, assim, né, são um problema para a vida espiritual, até que ponto a gente tem que exercer a tolerância e até que ponto a gente tem que tentar mudar? Não, assim, a gente exerce a tolerância, tem dois pontos na verdade, né? Primeiro, a gente exerce a tolerância com aquilo que está fora do nosso controle, né? O que a gente pode controlar, a gente tem que sempre tentar corrigir. Então, quando a gente fala que a nossa psicologia ela é um problema, ela pode ser um problema de duas formas, né? A gente pode ter uma tendência psicológica que a gente pode... A gente não pode mudar, mas a gente pode mudar a forma com a qual a gente vai usar ela, né? Então, assim, a nossa personalidade que nós temos nessa vida, a nossa psicologia, ela não vai mudar mesmo. Porque ela é fruto já
desse karma que está maduro. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem a tendência a ser extrovertida ou introvertida, uma pessoa que ela é mais assim cética e ela é mais lógica, a outra pessoa que é mais emotiva e artística, isso não vai mudar. Agora, você pode usar isso de forma favorável, né? Por exemplo, se você naturalmente é introvertido, isso é ótimo, né? Com essa introversão você pode buscar introspecção, você pode buscar meditar, você vai usar esse seu lado introvertido de forma saudável para a vida espiritual. Agora, se esse seu lado introvertido faz com que você tenha problema de se relacionar com outras pessoas, aí isso é algo que você deveria, por exemplo, trabalhar, né? Sim, porque aí se você tem esse lado, aí isso é um uso não saudável dessa psicologia. Então, você não pode mudar a sua psicologia, mas você pode tornar ela saudável. Uma pessoa que é extrovertida, ela pode pegar essa extroversão que ela tem, que é natural para ela, e, por exemplo, se ela é um espiritualista, ela pode usar essa extroversão, essa capacidade de se comunicar, de se relacionar, de criar vínculo com as outras pessoas, para tentar comunicar a mensagem de Krishna para elas. Mas se a extroversão dela faz com que ela assim não seja séria, com que ela seja exibida, isso é algo que é desfavorável. Então isso ela tem que corrigir. Então, assim, a gente não tem nenhuma possibilidade de mudar a nossa psicologia, mas nós temos total possibilidade de fazer um uso saudável dela, de corrigir os problemas que existem nela. Então essa é a explicação, inclusive quem é muito importante na nossa tradição, que é chamado Vishwanath, mestre da tradição de Bhakti Yoga no século XVII, ele explica isso. Você não pode usar a psicologia, mas você pode consertar ela. E é muito interessante, porque é dito que até, né, Krishna fala que tem 3 portões para o inferno, assim, ele usa esse termo pesado na Bhagavad Gita, 3 coisas assim, que são terríveis, que é a cobiça, a luxúria e a ira. E agora, Rupa Goswami, que é um grande mestre da nossa tradição, ele fala, até isso tem como você consertar, né? Por exemplo, se você tem a tendência a ter cobiça, e você cobiça as qualidades de uma pessoa que é santa, por exemplo, de uma pessoa que é bondosa, você está desenvolvendo em você assim um ímpeto para desenvolver essas qualidades. Se você admira a sabedoria de alguém, a paciência de alguém, né? Essa cobiça ela é uma cobiça branca, assim, uma cobiça saudável, né? Se você, por exemplo, tem a tendência a se irar, tem pessoas assim que já são mais apaixonadas, né, e ficam iradas mais fácil. Se você tem a tendência a se irar, ele fala assim, você se irar contra injustiças e não deixar as injustiças acontecerem. Desliguei. Já, foi. Então, a gente estava falando, caiu aqui rapidinho, que até essas 3 tendências pecaminosas que Krishna fala no Bhagavad Gita, né, que é a cobiça, a luxúria e a ira, elas podem ser purificadas, né? Se você cobiça as qualidades de alguém que é uma pessoa bondosa, você se inspira com isso, se você se ira contra injustiças, ou então assim, se a sua luxúria faz com que você crie um vínculo com uma pessoa e você passa a proteger essa pessoa, ajudar ela, né? Porque você ficou muito apegado, mas você passa a usar esse apego para ajudar essa pessoa, então até isso pode ser purificado. Só tem uma tendência psicológica que nunca vai poder ser purificada, que é a inveja. Porque a inveja é o desejo de você ter algo com exclusividade. Você quer ter algo e você quer ter algo que alguém tem e você quer que essa pessoa perca para só você ter. Então foi justamente a inveja que fez a gente perder o mundo espiritual, porque foi quando a gente teve inveja de Krishna no sentido de que a gente quis ser o controlador e só pode ter um controlador, né? Assim, se tem várias pessoas controlando, ninguém controla, né? Quando tem vários controladores, não tem controlador nenhum. Então quando a gente quis ocupar a posição de controlador, assim, implicitamente a gente queria que Krishna não fosse mais o controlador. E aí o que aconteceu foi que isso é diretamente inveja de Krishna. E já que esse foi o sentimento que faz com que a alma saia do mundo espiritual e venha para o mundo material, essa é a tendência que não pode ser purificada, o desejo de você tirar do outro para você ter com exclusividade. Então a inveja realmente é algo assim, bem anômalo na nossa consciência e tem que ser refreado, detido de qualquer forma. Fora isso, todas as outras tendências, elas podem ser bem usadas. Inclusive, Krishna ele fala para Arjuna, no capítulo 3 da Bhagavad Gita, que a simples repressão não leva a nada. No sentido de que a gente não vai conseguir reprimir a nossa psicologia, a gente tem que consertar ela. E você conserta a sua psicologia quando você usa ela com um bom propósito, quando você usa ela justamente de uma forma favorável ao Dharma. Se você não, por exemplo, Arjuna era um guerreiro, então ele não queria lutar. Só que um guerreiro é uma pessoa que naturalmente assim ela já é mais invocada, né?
Então, se ele não lutasse ali por uma boa causa, o que ia acontecer é que em algum momento ele ia lutar por uma causa errada, ele ia lutar por uma causa egoísta. Então é isso.